Bom, a gente então já vem há algum tempo com essa série em 2 Timóteo. Você pode consultar lá no YouTube ou no Spotify. A gente tem as outras sessões que foram ensinadas desde o primeiro capítulo. O Dani, o Gi, o Max, o Rafa já falaram nessa série. E aí chegou a minha vez. E eu confesso que quando eu fiquei sabendo que ia ser 2 Timóteo capítulo 4, a minha vontade era começar com esse imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras a seu filho na fé, Timóteo. E se você não sabe, é assim que começa o sermão musical Amado Timóteo, do Marco Teles. Mas eu decidi preparar um sermão próprio e não fazer uma sessão de escuta coletiva desse disco, que é maravilhoso. Inclusive, recomendo muito. Aquela música que o Kaká comentou no domingo passado e que a gente postou nas redes sociais da igreja essa semana está nesse disco. Então, se você ainda não conhece, eu recomendo bastante, é um disco muito bom. Mas a minha fala de abertura, então, a minha expressão de abertura é: eu vou ter que falar lá na frente? E você já deve ter feito essa pergunta. Você já esteve num tribunal? Ou pelo menos assistiu a alguma cena de julgamento num filme ou numa série? Você já teve que defender uma tese ou um TCC diante de uma banca examinadora? Ou pelo menos você já deve ter apresentado um trabalho na escola. E se para apresentar esse trabalho você usou papel almaço e cartolina ou a norma ABNT e alguns slides, isso pode ser um grande indicativo de qual é a geração que você pertence. Mas quando a gente pensa sobre essa ideia de estar publicamente expondo, de estar diante das pessoas falando, é curioso a forma como o apóstolo Paulo começa esse último capítulo. Ele diz assim no versículo 1: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente. Essa ênfase que Paulo dá aqui, de que essa advertência solene, de que esse alerta dele é feito na presença de Deus e de Cristo Jesus. E Deus é onipresente, então não há nada que escape do seu conhecimento ou da sua atenção. Mas é interessante que o apóstolo convoque Deus e Cristo Jesus como testemunhas solenes dessa declaração. A importância da mensagem da carta é enfatizada por essa corte solene. Talvez Paulo tivesse também influenciado pelo seu contexto de prisões e julgamentos, considerando que essa é a sua última carta, escrita da prisão, aguardando um julgamento. Ele lembra Timóteo que a corte e as testemunhas mais importantes da sua declaração são Deus e Cristo Jesus. Então, se você já viu esses filmes e séries de tribunal, geralmente chega uma pessoa para depor ali, e às vezes ela faz um juramento, né, com a mão em cima da Bíblia, e senta lá no banquinho e mente pra caramba. E aí a gente fica pensando assim: caraca, como é que o cara foi lá, jurou na Bíblia e tá mentindo agora, descaradamente. Mas pensando nessa ideia de você estar convocando testemunhas para tipo assim: presta atenção no que eu vou falar, hein? Essa semana eu estava conversando com uma amiga, falando sobre neurodivergências e diagnósticos, e ela comentou a dificuldade que ela tinha, igual a mim, de lembrar se ela trancou ou não o carro. E geralmente quando ela tá com outra pessoa, ela fala assim: tô trancando o carro, e aperta o botão. Essa ideia de você estar chamando alguém para tipo assim: seja testemunha do que eu tô falando aqui, seja testemunha do que eu tô fazendo aqui, me ajude a lembrar disso. Isso é importante. Quando Paulo está colocando essas coisas para Timóteo, é interessante que a gente lembre desse contexto, de que essa é a última carta do apóstolo Paulo, de que ele está na prisão escrevendo essa carta, de que essas são as últimas palavras e esse é o último capítulo da última epístola que ele escreveu. Pelo menos é o que a maioria dos historiadores e estudiosos concordam.
E a gente vai então ter aqui, nessas palavras finais dele, algumas ênfases que são muito interessantes para a gente entender também. Se a gente pensar na jornada do apóstolo Paulo, nas suas décadas, né, de ministério, e em tudo que ele ensinou, tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou, e aí você pensa assim, cara, qual que seriam as últimas coisas que ele diria? Eu lembro que um tempo atrás, num grupo de estudo, eu fiz a pergunta para os jovens que estavam participando se você morresse hoje e as pessoas fossem ver tua rede social, o que teria sido a última coisa que você postou? E é mais ou menos esse sentimento, assim, tipo assim, se você soubesse que seria a última coisa que você ia declarar, tipo assim, o que você teria colocado, sabe? Eu já ouvi gente, por exemplo, que de repente tweetou lá, na época que era só o Twitter ainda, né? Tweetou tipo, eu amo todos vocês. E aí depois foram descobrir que a pessoa foi fazer uma cirurgia e não sei o que, sabe? Então, tipo, é curioso como as pessoas valorizam essa coisa das últimas palavras, assim. E é importante que a gente tenha essa ênfase aqui, mas é importante perceber que o apóstolo Paulo tá não só registrando isso em carta, mas na carta ele está dando uma ênfase redundante quase, de dizer que Deus é testemunha do que ele está dizendo aqui. Paulo ainda acreditava na segunda vinda de Jesus Cristo. Ele estava no ministério há mais de 30 anos e as suas primeiras cartas, como 1ª e 2ª Tessalonicenses, mencionavam o retorno de Jesus. Agora, tantos anos e experiências depois, ele ainda acredita nisso de todo o coração. Esse é um comentário do David Guzik falando sobre esse momento onde Paulo também fala que tipo, Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos, na sua revelação, na sua manifestação e no seu reino. Seguindo, a gente vai para o versículo 2, logicamente, que diz assim. Aliás, eu vou começar pelo final do 1, tá? Porque é o que ele estava falando. Eu o exorto solenemente, 2 pontos, e aí vem a exortação. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Quando a gente estava separando os estudos e quem que ia preparar, né, quem que ia ensinar tal, o Kaká tinha perguntado se eu poderia ensinar a última parte, que vai ser essa semana que vem. E daí, há alguns dias atrás, ele veio e falou para mim assim, cara, teve uma mudança aqui nas agendas tal, você pode ensinar também nesse final de semana? Aí, automaticamente eu lembrei desse versículo sem lembrar que ele estaria nessa ministração. Que é tipo assim, esteja preparado para pregar. Então, falei que não, beleza, vamos lá. Mas interessante, algumas coisas do que ele coloca nesse versículo 2, a gente vai gastar um tempinho nele e ele vai ser um dos pontos centrais do estudo de hoje, tá? Pregue a palavra. Esse imperativo parece simples, mas ele é muito poderoso. Recentemente eu assisti um corte de uma das minhas teólogas preferidas, que é a Jackie Hill Perry. Se você também não conhece, procure se informar. Jackie Hill Perry. E ela compartilhava sobre o poder da convicção. E transcrevendo o trecho que ela estava falando, ela disse o seguinte: não é meramente o estilo ou a estética da pregação, e sim se você está realmente vivendo e amando o que você diz. Eu sinto que eu estou numa longa temporada onde o Senhor tem me crucificado, para que eu viva à altura do que eu tenho comunicado. E conforme eu tenho tentado e falhado em viver sob essa demanda, a minha pregação tem mudado. Ela tem se tornado um pouco mais simples, mas na verdade eu sinto que ela tem se tornado um pouco mais poderosa. E não é porque eu estou me tornando mais conhecedora, é porque eu estou sendo mais crucificada. Em outros trechos ela comenta sobre essa importância e sobre a responsabilidade de quem anuncia o evangelho. E nessa pergunta que estavam fazendo era sobre algo que Deus estava trazendo para ela e falando para ela. Ela é uma pessoa que já tem um ministério público há muito tempo e ela prega em várias conferências e já publicou vários livros. Ela tem podcasts semanais de teologia, enfim, ela produz bastante coisa nesse sentido. É uma pessoa que já tem bastante experiência e autoridade no ensino. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vi esse comentário dela, eu achei muito curioso ela dizer isso. Que ela sentia, muitas vezes, pregando e falhando em corresponder com aquilo que ela estava comunicando. E todos nós somos humanos e todos nós
não conseguimos mesmo viver a altura, como eu comentei no começo, né, no salmo ali na abertura. Mas é interessante como ela sentiu que pregar coisas das quais ela tinha mais experiência e convicção para falar tornavam a pregação dela mais poderosa. E eu acredito que à medida que a gente vai amadurecendo e crescendo no Senhor, a gente vai tendo mais autoridade para pregar as coisas. Mas por que eu trouxe esse corte dela aqui? O apóstolo Paulo era totalmente credenciado para falar sobre pregar a palavra. Ele não estava sendo hipócrita e exigindo do seu discípulo Timóteo algo que ele mesmo não tivesse feito. Ao contrário, a sua carta carrega o encorajamento necessário, mas também não faz falsas promessas. O sofrimento é presente e logo falaremos disso. Uma outra história, também vinda dos comentários do David Guzik, conta a história de um clérigo inglês que foi salvo de forma gloriosa e começou a pregar insistentemente. Depois de toda a sua paróquia ser salva, ele começou a pregar nas outras paróquias vizinhas. E aí os clérigos começaram a se incomodar com isso e reclamaram para o bispo. E o bispo foi lá confrontá-lo e falou: eu ouvi que você está sempre pregando e parece que não faz nada além disso. E aí ele respondeu: bem, bispo, eu só prego em 2 épocas do ano. Aí o bispo disse: fico feliz de saber disso. Quais épocas são essas? E ele respondeu: a tempo e fora de tempo. Em época, mas também fora de época, em ocasiões oportunas, mas mesmo quando parecer inoportuno, a gente vive num contexto secularizado. Então, em muitos momentos, a fé e a religião se tornam algo particular, que fica restrito à nossa vida privada. E a gente pode se deixar levar pelo erro de que o espaço apropriado para o evangelho é esse que a gente está agora, do culto dominical. E de que a pessoa apropriada e encarregada de pregar o evangelho é aquela no púlpito, que, pro bem ou pro mal, hoje sou eu. Mas a recomendação do apóstolo Paulo extrapola esse conceito. Todo o tempo, toda ocasião e a vida toda é adequada para a proclamação do evangelho. Todo o tempo, toda ocasião e a vida toda é adequada para a proclamação do evangelho. É interessante como a gente às vezes restringe mesmo não só a proclamação do evangelho, mas o agir de Deus, ou a nossa dependência de Deus, ou a nossa relação de devoção com o Senhor aos momentos que parecem oportunos e apropriados para fazer isso. Quando a gente está ali com a Bíblia aberta, sentado em casa lendo, ou quando a gente vem aqui no domingo e daí fica sentadinho aqui ouvindo. Mas na ideia do que o apóstolo Paulo está passando aqui, é de que, por mais que você considere que existam momentos que são apropriados ou oportunos para a pregação do evangelho, mesmo naqueles que para você parece que não são os momentos apropriados, eles podem ser momentos apropriados para a pregação do evangelho. Mesmo nos momentos que isso vai ser desconfortável, pode ser uma oportunidade para pregar o evangelho. E ele vai dar alguns motivos melhores ainda para isso mais para frente, mas a ideia aqui é justamente a de que a gente está vivendo uma vida de acordo com o evangelho e que, seja quando a gente está falando, seja quando a gente está agindo com as pessoas, a gente está tendo atitudes que são de um discípulo de Jesus e que está correspondendo fielmente com o caráter de Jesus. Isso não quer dizer que a gente fica isento de proclamar e de verbalmente declarar e anunciar o evangelho para as pessoas. Não é só porque você fala bom dia no elevador ou porque você trata bem as pessoas, segura a porta para o seu vizinho, que ele vai ser convertido só por essas atitudes. O evangelho precisa ser pregado. Mas o evangelho pregado da boca de uma pessoa que dá bom dia para o vizinho, que leva o lixo para fora direitinho, que segura a porta para os outros, geralmente é muito mais bem-vindo. Corrija, repreenda e encoraje. Aqui eu queria pontuar que eu fiquei pensando numa metáfora meio de... sei lá, eu pensei em jogos, né? Porque, enfim, jogo de celular e quebra-cabeças, essas coisas é meio que uma pira que eu tenho. Mas tem alguns jogos que você tem que, tipo,
ele simula a física, tipo, de um jogo de golfe ou do jogo de sinuca, que você tem uma bolinha, um objeto, e você tem que, tipo, mirar uma direção com o seu dedo e, tipo, setar uma potência ali, soltar e ver para onde ela vai, e assim por diante. Quando ele fala sobre corrigir, a gente entende que é imprescindível realinhar e apontar uma direção certa. Quando ele fala sobre repreender, é reconhecer os erros e encarar as consequências desses erros. E encorajar é impulsionar nesse novo caminho. Então, mesmo que talvez ele não tivesse pensado nessa ordem, como a gente aprendeu recentemente que toda palavra é inspirada pelo Senhor, eu imagino que Deus tenha inspirado a ordem que ele coloca aqui, mas... Então, corrigir, ou seja, apresentar e diferenciar o que é certo e errado, apresentar os parâmetros pelos quais você está corrigindo aquilo é certo ou aquilo é errado, é o primeiro passo. Você aponta a direção certa. E a partir de saber e entender e reconhecer por que aquilo é o certo e aquilo é o errado, é que os erros serão apontados. E aí a gente tem uma porta para arrependimento. E a partir disso a gente encoraja. Porque se a gente só corrigir e repreender, a gente mantém as pessoas todas dependentes dessa liderança e dessa direção clerical, digamos assim, mas a gente não impulsiona e não encoraja as pessoas para viver uma vida do evangelho. Então, corrigir, repreender e encorajar. E de que modo? Com toda a paciência e ensino. Eu estou a prestação ensaiando para tomar essa água, peraí. Com toda a paciência e ensino. Perseverança e doutrina. A paciência é exigida quando as nossas expectativas de tempo não correspondem à duração real da coisa. Então, dificilmente quando você entra na sua casa e você acende o interruptor da lâmpada, você precisa de paciência. Porque se tudo estiver funcionando corretamente, ninguém tiver cortado sua luz, você vai apertar o botão e a lâmpada vai acender. Pode ser que você tenha estudado ou frequentado ambientes antigamente onde tinha umas lâmpadas que às vezes demoravam muito para acender. Dava uma piscada assim, e aí depois ela tipo, acordava de vez. Mas a ideia é de que para isso você não precisa de paciência. Então ninguém fala de paciência associando, sei lá, com eletricidade, sabe? Porque é uma coisa super rápida. Mas quando a gente está falando sobre outras coisas, a gente geralmente associa com paciência. Quando você vai falar sobre criação de filhos, sobre aprender uma língua nova, sobre aprender uma habilidade nova, sobre, enfim, uma jornada acadêmica ou no mercado de trabalho, qualquer coisa assim, você fala, pô, você precisa de paciência, você precisa ser paciente. Quando Paulo fala que a pregação do evangelho e o discipulado também precisa de paciência, e de que a paciência é algo imprescindível para que isso aconteça, ele também está implicitamente dizendo para a gente assim, isso nem sempre acontece no tempo que você gostaria que acontecesse. E a gente tem que considerar aqui a experiência de um cara que era uma potência extremamente explosiva da propagação do evangelho, de plantação de igrejas, e que em 30 anos de ministério ele fez várias coisas, mas quando ele fala sobre o que é necessário, ele fala, cara, você precisa de paciência. E você precisa de ensino, você precisa de doutrina. Pregar a palavra requer paciência. O resultado pode demorar, pode vir diferente do que esperávamos. Os frutos produzidos naturalmente, eles são únicos e têm um processo único de amadurecimento. Diferente de um alimento ultraprocessado ou industrializado, que segue uma receita, um padrão e busca um resultado rápido. Permanecer em obediência, perseverar e ensinar. Quando visitamos uma igreja no Japão, a gente ficou sabendo que alguns japoneses chegam a levar 1 ano ou mais no seu processo de conversão. Isso é muito surpreendente para a gente. A gente já estava muito ciente das diferenças culturais do Japão para o resto, né, da cultura ocidental, assim. Mas a gente não imaginou que isso seria uma barreira tão grande. O nosso amigo lá no Japão comentou que alguns japoneses, inclusive, ficam resistentes no pensamento de mas se eu me tornar cristão, eu deixo de ser japonês? Porque a filosofia de vida e a cultura japonesa são muito intrínsecas
ao modo de vida japonês e ao fato de você ser japonês, ter nascido numa família japonesa. E a gente sabe que existem coisas do evangelho que são contrárias a todas as culturas do mundo. E no Japão, quando bate nesses pontos, eles ficam, tá, mas... Mesmo os que nem são tão religiosos assim, eles pensam, tá, mas aí no ano novo eu não vou no templo, por exemplo, com a minha família, ou quando eu tiver uma celebração, tipo, familiar, né, eu não vou cultuar meus antepassados e coisas assim, porque para muitos deles isso nem é uma coisa tão religiosa assim, mas essa ideia de que você vai trabalhando aos poucos na vida dessa pessoa, e que ela pode estar ali frequentando e visitando esses cultos e participando por mais de um ano da igreja, sem ter ainda tomado uma decisão pública por Cristo. Quando eu fui demitido, a gente, né, eu e a Gabi, ficamos pensando no que a gente podia fazer para aproveitar os últimos dias do plano de saúde. E aí a Gabi deu a ideia da gente ir num alergista. Ela falou, ela sempre acha que ela tem intolerância, que ela é alérgica, não sei o que. E aí falou assim, vamos no alergista para ver isso e tal. Aí beleza, vamos lá e para nossa surpresa, a Gabi não é alérgica a nada. E eu sou alérgico a algumas coisas. Sou alérgico a pólen, poeira e picada de inseto. E se vocês viram minha filha andando por aí, ela tá com uma mão da Maria Elis e a outra mão do Hulk. Porque um bicho picou ela aqui na frente da igreja ontem. E ela tá tipo uma bisnaguinha na mão. Mas, depois que eu fui diagnosticado, né, que a gente foi lá, fez os testes e tal, eu me percebi muito mais sensível a essa coisa de ser, né, alérgico. E isso pode ser psicológico e talvez não seja, mas toda vez que eu recebia um inseto me picava, ou que eu ia mexer em alguma coisa que tinha poeira, ou quando mudava muito o clima e tipo, a rinite atacava assim, eu ficava assim, nossa, é verdade, alergia, tô tomando de alérgico. E por que eu tô falando isso? Olha o que ele diz aqui no versículo 3. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Aproveite as oportunidades, que é o que ele tinha falado antes, né? Porque haverá um tempo em que os ouvintes não suportarão a sã doutrina. E por não suportarem a sã doutrina, eles buscarão mestres de uma doutrina doente. Juntarão mestres segundo os seus próprios desejos. E hoje em dia a gente fala muito sobre as bolhas, né? Pode ser no teu círculo social, pode ser nas suas redes sociais. Os algoritmos reforçam muito as nossas bolhas, né? Mas as bolhas fazem com que a gente se cerque de pessoas que só falam o que a gente quer ouvir, ou que só pensam parecido com a gente, ou que só falam coisas que reforçam aquilo que a gente já gosta e já sabe. Não conhecer e não receber essa doutrina pode me levar a um ciclo de afirmação de forma negativa. A coceira é uma sensação de desconforto que leva à vontade de coçar em busca de alívio. Quem é alérgico aí sabe bem disso. É como se estivessem com esse incômodo em busca de alguém que coce os seus ouvidos e traga alívio. E pode parecer um alívio momentâneo, mas coçar provoca mais irritação e coceira. Sem querer comparar a gente com o meu cachorro, mas o meu cachorro ele tem um tipo de dermatite e eu também tenho. E ele às vezes começa a se coçar muito assim, e se morder, e é tipo horrível porque ele começa se coçando e aí ele não tem um dedinho igual a gente tem, né? Então ele acaba tendo uma área arranhada e coçada muito maior do que a área que realmente coça e acaba fazendo uma ferida muito maior do que precisaria fazer. E aí ele começa a morder, e aí arranca tudo pelo fora, e daí fica em carne viva, e daí vem os bichos, põe ovo ali, fica um monte de larva, e aí ele fica doente, e é uma desgraça. Mas se você tentar segurar ele e parar, ele começa a chorar, porque ele quer muito coçar. Porque é desesperador, porque coça muito, e ele fica ali muito incomodado, e ele precisa coçar. Parece que Paulo está usando essa ideia de coceira nos ouvidos como alguém que está incomodado, querendo que alguém venha e traga esse alívio ali, sabe?
E muitas vezes o evangelho não vai fazer essa coceira nos seus ouvidos. Às vezes ele parece mais como um tapão. Às vezes ele pode parecer só como um sussurro. Mas nem sempre ele vai... Nem sempre ele vai instigar mais coceira. Porque quando a gente ouve essa doutrina, ela traz alívio para o nosso incômodo, de forma plena. Então, quando eu tenho uma reação alérgica, o que geralmente me ajuda é tomar um antialérgico e não coçar. Ele continua no versículo 4 dizendo: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Eu tinha pensado num título para essa pregação, que era O Tempo Certo do Evangelho Descompassado, ou Um Antialérgico contra Mitos e Bolhas, mas eu achei que paciência, ensino e oportunidade ia ser mais acessível. Mas essa ideia que ele traz aqui no versículo 4 me pegou um pouco. Eu fiquei um bom tempo... Eu passei meio despercebido porque ele é um dos trechos mais curtos da sessão de hoje, mas depois que eu comecei a orar e meditar um pouco sobre ele, eu fiquei bem curioso com uma coisa. Dependendo da sua tradução, essa palavra que ele fala ali, mitos, pode ser mitos ou fábulas, tá? Então vamos para algumas definições. O que são mitos? Isso é uma definição geral, tá, gente? Mitos são histórias tradicionais, frequentemente com elementos fantásticos, que buscam explicar a origem do mundo, fenômenos naturais, costumes e crenças de um povo. Eles desempenham um papel importante na construção da identidade cultural e na transmissão de valores. E o que são fábulas? As fábulas são composições literárias curtas, escritas em prosa ou verso, em que os personagens são animais que apresentam características humanas e que termina com uma lição de moral. E uma coisa em comum entre mitos e fábulas é que eles são didáticos. Os mitos e as fábulas geralmente surgem para ensinar algo, para explicar algo que precisa ser passado, né, culturalmente ou de geração em geração, como no caso dos mitos, para explicar, enfim, a existência, ou explicar a natureza, ou explicar várias coisas, mas ele tem esse caráter didático. E as fábulas também. Geralmente as fábulas são voltadas para crianças, né? Mas elas costumam ter alguma camada, algumas fábulas podem ter alguma camada um pouco mais madura que fala com adultos também. Mas a ideia é que são histórias inventadas para transmitir um ensinamento, para ensinar algo. E Paulo fala que, abandonando a verdade, eles se entregarão aos mitos, né, ou às fábulas. A gente tem uma referência parecida com isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. A palavra verdade se refere à Escritura, que é a palavra de Deus. E os mitos, ou fábulas, que ele está falando aqui, possivelmente se refere a histórias míticas construídas a partir de histórias do Antigo Testamento e que posteriormente se desenvolveram no gnosticismo, que é um conjunto de sistemas religiosos e filosóficos que enfatizam o conhecimento, né, ou apreciam o conhecimento como um caminho para a salvação espiritual, que não é o que a Bíblia diz. Então, o que ele está dizendo aqui, e o contexto do que está inserido, né, a passagem seria isso. Mas eu quero propor uma aplicação um pouco diferente para essa fala. Por quê? Porque quando a gente fala assim, eles abandonaram a verdade e se dedicaram aos mitos. Hoje, a gente pode olhar talvez com um certo distanciamento e um ar de superioridade quando a gente lê, por exemplo, algumas passagens bíblicas e daí falando, né, tipo, a gente
como cristãos, a gente está lendo a história bíblica crendo que Deus, Jeová, é o Deus verdadeiro e que os outros povos creem em deuses falsos e eles têm as suas culturas, suas tradições, suas religiões, mas que esses deuses não são Deus como o nosso Deus. E até quando a gente chega no Novo Testamento e a gente vê lá alguns povos, né, os gregos ou outros povos ali tipo, que adoravam outros deuses, a gente fica assim, nossa, mas isso aí já foi desmentido há muito tempo. Como que eles acreditavam nessas coisas? Hoje em dia ninguém mais acredita nisso. Nem os povos dessa região acreditam mais nessas coisas. Então eu não queria que a gente tivesse uma visão tão distante do que pode ser aplicado nesse versículo. Mas eu fiquei pensando que a palavra verdade, quando ele fala aqui, né, abandonando a verdade, essa palavra verdade em grego ela é formada por duas palavras que seria algo como aquilo que não está escondido, né? Aquilo que está exposto, aquilo que é tipo real e está ali como um fato exposto. Outras passagens que a gente vê essa palavra sendo usada é tipo assim, quando foi anunciada a verdade, ou quando foram ali e disseram a verdade sobre o que aconteceu. Então também se refere de certa forma a uma história, mas que é verdadeira, algo que realmente aconteceu. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eles abandonam a história verdadeira e as coisas da realidade pelos mitos, pelas fábulas. No nosso caso hoje, eu gostaria de propor que a gente estivesse pensando e encarando isso como rejeitando a verdade exposta na sã doutrina, a realidade, e se voltando para coisas teóricas. Isso pode apontar para um distanciamento da comunidade. Eu desconheço a realidade do evangelho vivida aqui, nessa comunidade, então eu projeto uma igreja teórica, hipotética e abstrata. Seja para aglutinar uma igreja defeituosa como alvo das minhas críticas, ou seja, colocar a igreja toda num bolo e mesmo fazendo parte de uma igreja local, que às vezes essas práticas não são verdade, mas fazer críticas à igreja dessa forma, seja para idolatrar uma igreja e uma vida cristã livre de defeitos como alvo do meu louvor. Então, colocar essa coisa numa vida da igreja e que a vida da igreja é uma vida perfeita, é uma vida pura e que ninguém tem pecado e que ninguém trata dos seus pecados e ninguém assume publicamente seus erros, seus pecados, porque aqui todo mundo é perfeito e é são. Isso não é sobre ignorar problemas ou virtudes, mas pode ser sobre saber distinguir e aplicar o que estamos falando da igreja global e da igreja local. Eu lembro que há alguns anos atrás, 2021, eu acho, a gente teve uma conversa com um amigo, também pastor, e nessa conversa a gente estava falando um pouco sobre a dificuldade de lidar com alguns temas, né? Enfim, da sociedade, divergências, como a gente como eu comentei agora há pouco, né? Divergências do evangelho com a cultura, e de como lidar com isso no discipulado. E uma das coisas que ele falou foi que a gente estava num cenário bem... de certa forma, ainda estamos, mas a gente estava num cenário que tinha muitas questões também políticas envolvidas, né, com a igreja. E ele falou assim, a gente não pode falar ou considerar as práticas dos cristãos que estão fazendo coisas, lidando com esses problemas de uma maneira que a gente discorda, como se eles não fizessem parte da mesma igreja que a gente. Eu estou parafraseando para encurtar a conversa toda, tá? Mas é algo tipo assim, a gente também faz parte da igreja. E quando a gente enxerga esses problemas, a gente não pode falar tipo assim, essa é a igreja evangélica aí que faz tal coisa. Mas a gente também faz parte dessa igreja. Eu lembro que há muitos anos atrás eu escutei uma frase bem pesada até, e eu quero que vocês relevem, tá, o que eu vou falar, mas entendam também o que eu vou falar. Que é como se a igreja fosse uma prostituta, mas ela também é minha mãe. No sentido de que a igreja também tem os seus desvios, e ela tem o seu adultério, e ela muitas vezes dá as costas para o Senhor. Mas nós também fazemos parte dela. E apesar de todos os seus desvios e todo o seu erro, de todos os seus enganos, de todas as suas falhas históricas, que a gente não tem nem como ficar assim, não, mas veja bem, as cruzadas, ou a Inquisição, ou sei lá o quê, tipo assim, mano, é igreja. Mas são os católicos. Igreja.
a gente também faz parte disso. Mas, ao mesmo tempo, colocar tudo isso como se fosse uma coisa, tratar a igreja como essa entidade mitológica, a igreja, mas que não sou eu, ali disposto a, na minha vida, no meu dia a dia, no meu engajamento com a minha comunidade local, fazer a diferença para que isso não aconteça mais, nos distancia muito da aplicação desse versículo. E eu acho que seria interessante se a gente pudesse encarar dessa forma. Receber essa doutrina e conhecer honestamente as pessoas. Me ajuda a lidar com a vida pela perspectiva do Evangelho. Aplicar a palavra à vida e lidar honestamente com os dilemas, virtudes e pecados da igreja, noiva e corpo de Cristo, da qual eu faço parte. Quando a gente está lidando de forma teórica com as coisas e a gente se interessa mais pela teologia histórica ou pela igreja como um todo, mas a gente não conhece as pessoas da nossa comunidade local, a gente está caindo num erro parecido com esse. Quando a gente está muito preso na nossa comunidade local, mas a gente não tem noção da igreja como um todo, a gente também pode estar caindo num erro parecido com esse. Quando a gente está muito isolado do que é a nossa realidade como igreja brasileira, por exemplo, e fica só consumindo teologia de outros países, a gente também pode estar caindo num erro como esse. Mas a ideia é de que a gente conheça e faça parte de uma comunidade local e que a gente entenda quais são os dilemas reais das pessoas que fazem parte aqui da Calvary Curitiba. Como a gente pode servir e discipular as pessoas que fazem parte da Calvary Curitiba. Como eu posso ativamente contribuir para que o evangelho seja vivido e praticado na Calvary Curitiba. E eu estou falando isso, devia estar sentado aí, escutando também, porque há algum tempo atrás eu marquei uma conversa com um irmão que é daqui da igreja há muito tempo, e com quem eu nunca tinha estado para conversar. E tem vários de vocês aqui que eu também não conheço. E eu tenho um problema com rostos e nomes e lembrar de pessoas e tudo mais. Eu tenho um problema sério, real com isso. Às vezes eu fico muito hiperfocado em algumas tarefas e para mim é meio difícil de interagir com as pessoas se eu estiver muito concentrado em alguma coisa. Então, às vezes eu passo reto pelas pessoas e não cumprimento. Às vezes eu posso estar pensando em alguma coisa e não fazendo questão de falar com ninguém. Eu vou só ficar do seu lado, absolutamente quieto. Mas isso não é porque eu não gosto de você, ou eu não quero conversar com você, nem nada do tipo. E se eu já fiz isso, me perdoem. Mas eu fui muito tocado por esse versículo quando eu pensei sobre isso. De que muitas vezes eu também falho em conhecer as pessoas da minha própria comunidade. E o fato de, às vezes, não conhecer a verdade da Calvary Curitiba, a realidade de vida da Calvary Curitiba, faz com que a gente tenha na nossa cabeça uma ideia de como é a Calvary Curitiba na nossa cabeça. Mas que talvez não seja a realidade de como é a Calvary Curitiba. Pelas pessoas que congregam aqui, que vivem aqui, que servem aqui. Último versículo. Relógio, não me empolgue. Ainda estou dentro do tempo. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Vou até tomar uma água, que é o último, né? Mais uma vez a gente tem aqui um tu, porém, né? Você, porém, que é frequente aqui nas cartas de Paulo para Timóteo, porque ele está falando muito sobre combater os falsos mestres e lidar com os erros, né, na igreja. Mas ele depois conclui aqui esse raciocínio falando assim: mas você, diferente disso tudo que eu estava falando até agora, diferente desses outros, você faça o seguinte: você seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista. Ao contrário disso, seja sóbrio, seja moderado, seja vigilante em tudo. Diferente daqueles que se entregam aos extremos e à polarização ou no conforto das suas bolhas, o discípulo é moderado, ele é sóbrio. A palavra ajuda a ver e discernir a verdade do evangelho, que não existe a parte da realidade do mundo. Ela não ignora ou distorce os fatos. A realidade da vida, na visão do evangelho, nos dá uma outra compreensão sobre os fatos, sobre as pessoas e sobre o mundo. Eu vou repetir. O discípulo é moderado
e é sóbrio. A palavra ajuda a ver e discernir a verdade do Evangelho, que não existe a parte da realidade do mundo. Ela não ignora ou distorce os fatos. A realidade da vida, na visão do Evangelho, nos dá uma outra compreensão sobre os fatos, sobre as pessoas e sobre o mundo. Assim como no Sermão do Monte, parece alguns trechos contraditórios ou absurdos para quem é de fora, mas o discípulo enxerga que Jesus está em muitos momentos aprofundando o discurso, aprofundando a discussão, dando outra perspectiva sobre a natureza humana e sobre a obra de Deus. Eles não suportam a sã doutrina. O discípulo suporta os sofrimentos. Deus poderia nos poupar de todo o sofrimento? Ele não poupou nem a si mesmo, nem seu próprio filho. Jesus não viveu uma vida livre de sofrimento. Muito pelo contrário. Ele experimentou sofrimento de todos os tipos. Fome, frio, luto, angústia, frustração, traição, tortura, até a morte. O convite para o discípulo é: tome a sua cruz e siga-me. Lembrem lá do que eu falei da citação da Jackie Hill Perry. Não é porque eu estou conhecendo mais e me tornando uma teóloga melhor. É porque eu estou sendo mais crucificada. Mas também, se a gente pensar que viver é sofrer, né, que a vida é sofrimento, segundo o profeta da nossa geração, João Manô, sofrer com Deus é viver contente. Se você não sabe também quem é o João Manô, procure se informar. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Uns sofrem muito mais, outros sofrem muito menos. A gente não vai falar, não é uma pregação sobre sofrimento, tá? Então não vou me aprofundar muito nisso. Mas eu queria deixar uma perspectiva sobre isso. Para aqueles que sofrem ou sofreram muito, a sua esperança está em Cristo, que atravessa o sofrimento com você. Porque ele também sofreu. Para aqueles que sofrem menos, suporte e use do seu favor para aliviar o sofrimento daqueles que sofrem. A obra de um evangelista é dar testemunho das boas novas, é anunciar o evangelho. É pregar arrependimento dos pecados e anunciar reconciliação promovida em Cristo. O evangelista é um realista esperançoso. A mensagem da cruz continua sendo loucura, como a gente vê ali em 1 Coríntios 1, versículo 18. Mas ela só faz sentido diante da realidade do pecado, de que todos pecaram e precisam da graça de Deus. Mas o juízo não aponta para a condenação. Ele carrega a esperança da regeneração. Uma crença fiel de que o humano pecador será perdoado, justificado e santificado pela obra de Cristo. O discípulo não deseja a condenação. Ele prega o arrependimento para que o reconhecimento do pecado conduza à salvação. Mesmo dos seus inimigos, daqueles que o perseguem ou até mesmo do que o odeiam. Para mais, leia o livro de Jonas. E para fechar aqui, quando ele fala do cumprimento pleno do ministério, ele falou, no versículo 5. Você, porém, seja moderado ou sóbrio, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, ou o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Essa sobriedade que ele fala, essa moderação, ela não é privada. Ela não é só para o crente. Ela está a serviço das pessoas. Não é só suportar os sofrimentos, mas também é glorificar a Deus em meio ao sofrimento. E eu lembrei do testemunho que o Rodrigo comentou no começo do louvor. Não é apenas falar de Jesus, mas é também testemunhar do Evangelho. Fazer a obra de um evangelista não é só falar de Jesus, é testemunhar do Evangelho. Suportar os sofrimentos não é só sofrer esse dano e ficar ali entendendo que a vida do cristão às vezes tem mesmo perda e sofrimento e tudo mais, mas é fazer isso de forma que glorifique a Deus e que testemunhe sobre Jesus. E essa sobriedade, essa moderação, essa percepção da realidade da comunidade, ela não é só para você. Ela é para estar a serviço das pessoas.
ela é para que a gente possa funcionar melhor como corpo de Cristo. E para encerrar, como a gente tem falado bastante do legado do Evangelho, né? Hoje de manhã eu estava conversando com a HB, acho que foi hoje de manhã, ou foi ontem à tarde, não lembro. Mas a gente estava conversando nesse final de semana, e a gente estava falando sobre discipulado. Foi hoje de manhã, porque foi sobre uma coisa que aconteceu ontem. A gente está falando sobre discipulado, e a gente está falando sobre experiências, e a gente falou, cara, às vezes parece que as coisas não acontecem do jeito que a gente pensava. E aí veio uma frase que é: as sementes são silenciosas. Quando a gente está semeando, não faz barulho. Tipo, se você já plantou uma semente alguma vez, ainda mais se você plantou no algodão, não faz barulho. Se você está plantando na terra, ela é silenciosa. Quando a semente germina, você não escuta lá, você não tá lá dormindo, de repente, pá! Caraca, acho que brotou. Tipo, não é assim, tá ligado? Mas ela vai aos poucos brotando, sabe? As sementes, elas são silenciosas. E nem sempre, quando a gente tá semeando, ou quando a gente tá servindo alguém, servindo uma igreja, edificando a vida das pessoas, discipulando alguém, evangelizando alguém, nem sempre isso vai ter o retorno que você espera, no tempo que você espera. Às vezes precisa de paciência. Às vezes isso é um processo bem silencioso. E que a gente possa ouvir o Senhor nesse silêncio. E que a gente possa ter todo o conhecimento e a doutrina e o ensino para poder pregar o Evangelho, mas também com toda a paciência necessária para que esses frutos cresçam como um fruto. Que se você pegar, por exemplo, se você pegar uma bala, ela é feita geralmente por uma máquina, numa forma. E elas vão ter o formato, o peso, a cor, tudo bem parecido. Se você comprar fruta no mercado, e dependendo do mercado, você vai ter frutas bem mais homogêneas. Mas se você morar no bairro assim, você vai no sacolão comprar fruta, você vai ver que tem frutas muito deformadas, parece. Que não são aquelas frutas que estão no rótulo do suco, sabe? Porque elas estão num processo natural. E muitas frutas no processo natural estão expostas a muitos perigos e muitos traumas. E a vida do crente também é assim. A gente nem sempre é uma fruta no festival, pessoal. Às vezes você é uma fruta do sacolão. Tá ligado? E às vezes isso é um processo lento. Mas é um fruto do qual o Senhor se agrada. Porque ele é produzido naturalmente pelo Espírito. De forma sobrenatural. Amém?